Boa noite, minha gente! Estamos começando mais uma live hoje aqui no Psique da Criança. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje o nosso assunto é etapa do desenvolvimento infantil que pode surgir a criança mimada. Será que existe uma etapa? E se não for estabelecido esse limite, o que será que pode acontecer? Então vamos falar sobre isso hoje. Espero que estejam todos bem. Vou esperar só mais um minutinho só para o pessoal conseguir ir entrando, para não perder aqui a live de hoje. Enquanto isso, me digam de onde vocês são. Eu sempre gosto de perguntar, sempre gosto de saber da onde que vocês estão me ouvindo e me vendo. E também, se tá tudo certinho, se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, por favor, digitem o número 1. Só para saber que tá tudo, que vocês conseguem me ver e ouvir. Bragança. Onde mais? Vitória, Campinas, Porto Alegre. Já responderam ele, número 1, tá certo. Obrigada, gente. Junqueirópolis. Então, é isso, minha gente. Vamos começar. Já deu um tempinho. Antes de eu continuar, essa live ela fica gravada depois no canal do YouTube Psique da Criança, tá certo? Ela não vai ficar gravada aqui, só lá. Então, quem perdeu a live hoje aqui ao vivo, quem perdeu a live, né, já é ao vivo, vai conseguir ver lá no canal do YouTube. Vamos começar. Etapa do desenvolvimento infantil que pode surgir a criança mimada. Ou também podemos chamar de criança tirana. Como assim tirano? O que é um tirano? É uma pessoa que manda, que tem o poder absoluto sobre todos. Ou seja, ela tem o poder absoluto sobre aquela família. Vamos iniciar. Vamos falar pelas etapas do desenvolvimento. Começando ali entre os 5 e 22 meses. 22 meses é próximo a 2 anos. Então, entre 5 meses e 2 anos e 10... acho que eu fiz a conta certa. Até os 2 anos de 10... a criança começa a ter muita percepção dos seus sentimentos, do movimento do seu corpo, do seu ambiente, dos seus pais, dos seus adultos de confiança. Ela começa a prestar atenção como que eles agem e reagem ao ambiente e ao que ela está fazendo também. E nessa mesma etapa, sempre quando eu falo nessa mesma etapa, é no aqui entre os 5 e 22, e os 5 meses e 22, tá? 22 meses, 2 anos e 10 meses. Nessa mesma etapa, inicia o processo do domínio do ambiente. Como assim o domínio do ambiente? A criança já começa a se movimentar ali pelo ambiente, ela vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a ficar em pé, segurando nos móveis, ela já vai aprender a pegar os objetos. Com o tempo, ela vai conseguir pegar um objeto, depois vai passando, conforme vai passando os meses, ela já consegue usar as 2 mãos para pegar objetos diferentes. Tudo isso são etapas gradativas que ela vai ter que ir passando, e isso que a gente chama de dominar o ambiente. Dominar o ambiente é ela tá se movimentando, se locomovendo, interagindo com o ambiente. E nesse mesmo período, quando ela começa o domínio do ambiente,
ter um sentimento de onipotência. Amanda, o que é um sentimento de onipotência? É aquele sentimento de que você é o centro do mundo. Tudo está girando ao seu redor. É assim que a criança começa a se ver. Até porque tudo que ela vai fazendo, as interações dela, o comportamento dela, tudo isso os pais vão sempre se voltando para ela quando ela tá fazendo alguma ação, tendo algum comportamento, quando ela levanta ali a primeira vez e começa a se segurar nos móveis, quando ela começa a engatinhar. Então tá tudo voltado para a criança. Gente, só deixa eu fazer um parênteses aqui que eu esqueci, tá? As perguntas eu vou deixar lá pro final. Vou deixar uns 5 minutinhos no final para vocês poderem perguntar. Eu não vou responder agora no meio, porque senão a gente perde a linha de raciocínio, tá certo? E juntamente com essa etapa também de domínio do ambiente está a adaptação e a imposição. A imposição de quem? Da criança naquele ambiente. Ela começa a ter as vontades, ela começa a ter os desejos, ela vai começar a saber o que ela quer, o que ela não quer. Ela vai começar... O que acontece ali por volta dos 5, 6 meses, a criança já começa a pegar as coisas, tira da mão dos outros, tira da mão de outras crianças, né? E assim ela vai começando a se impor ali naquele ambiente, até esse período ali de 2 anos e 10 meses. A importância também desses primeiros momentos ali da vida dela, principalmente no período que ela tá no ventre ali da mãe, que a mãe tá gestando ela começa já a perceber e a sentir o ambiente e como que é esse mundo exterior. Como? Pelos sentimentos também da mãe. Então, se essa criança ela começa a ter uma experiência positiva desde esse período gestacional, se ela começa a ter uma experiência positiva, ela começa a se sentir segura e protegida. A partir do momento que ela não tem essa experiência desde lá da gestação, uma experiência negativa, seja de medo, seja de um ambiente que a mãe esteja que seja muito violento, algo desse tipo, ela já começa a ter uma experiência muito negativa e a se sentir desprotegida, insegura. Então, quando essa criança nasce, ela tá naquela simbiose com aquela mãe. Então, por isso que ela precisa tanto desse período de aconchego, de estar perto da mãe. Ela demanda da mãe o tempo inteiro, seja dia, seja noite, sempre que a mãe esteja perto. Quando ela começa a ter essa confiança, tanto no ambiente quanto na mãe, mesmo que a mãe tenha passado por esse período gestacional nessas experiências negativas, mas ali fora, depois que a criança nasceu, ela começa a ter essa confiança daí no ambiente. Claro que se a mãe muda de ambiente, né, gente? Se continua no mesmo ambiente, aí não vai ter não vai ser uma situação positiva para a criança e de um bom desenvolvimento para ela. Mas se ela começa a ter uma confiança no ambiente, uma confiança na mãe depois desse período do nascimento, o que acontece? Ela também vai aprender a ter uma confiança nela mesma e nos outros. Por isso que a criança que tem já uma experiência positiva desde o período gestacional, ela já nasce com aquele sentimento de que ela tá segura, mesmo que tenha todo esse processo na hora do nascimento, que é um processo traumático. A gente sai de um espaço e vai para outro. Mas você passou durante aquele período de gestação num ambiente seguro, num ambiente confortável, num ambiente protegido. E quando eu falo ambiente, não é ali dentro só da barriga da mãe, mas o que está acontecendo na parte de fora, no mundo externo.
Então, depois de um tempo que a criança já nasceu, o que acontece? Ela vai começar a se desprender da mãe. Lembra, ela tá num processo de simbiose com essa mãe, então a mãe faz parte dela. Quando ela olha para a mãe, é como se ela estivesse se olhando. A mãe e ela são uma pessoa só. E para ver esse desprendimento, que é o que? Essa separação entre mãe e criança, o que antes de tudo tem que acontecer? Tem que acontecer essa simbiose. Porque se não acontece, essa criança não consegue ter esse desprendimento da mãe. Então aqui, para haver um desprendimento necessário em etapas posteriores do desenvolvimento infantil, só quando houve, desde o período gestacional, uma ligação com a mãe e depois do nascimento, essa mesma ligação com a mãe, a ligação de simbiose. E é por isso que a gente tem que ter uma visão da criança integralmente. Como assim? Parte física, psicológica, psique, emocional, afetiva, social, para a gente entender todo esse processo de desenvolvimento dela. E também onde ela estava inserida durante o período da gravidez da mãe e depois quando ela nasce. Vamos falar um pouquinho da simbiose. A simbiose é desde aquele período que a mulher está grávida. Então, o que acontece? A criança ela começa a ter essa confiança no ambiente desde o período que ela está no ventre materno. Como eu falei ali, né? Ela começa a ter essa percepção, esse sentimento. E se ela tem uma relação positiva, se a mãe está demonstrando com os sentimentos e com a percepção também de uma relação positiva com esse mundo exterior. Já um recém-nascido que teve uma experiência de muito medo, de muito terror, o que acontece? Ele vai ter o ambiente dele, ele vai estar o tempo inteiro, quer dizer, naquele alerta, como se ele estivesse em constante perigo. E aí, ele não vai ter confiança nas outras pessoas, não vai ter confiança no mundo e não vai ter confiança em si mesmo. Quais são as necessidades afetivas que toda criança precisa? Aí vocês devem estar se perguntando agora, Amanda, mas tu não disse que ia falar da etapa que a criança começa, que ela pode começar a ficar mimada? Vou falar logo, mas eu tenho que falar antes essas etapas para a gente conseguir entender lá na frente. Então, as necessidades afetivas. Eu acho que ele é antropólogo e o outro é um etólogo, que é de comportamento animal. Ele fala que os seres humanos, eles têm a função de serem carregados. Por isso que em muitas culturas, as mães, como é que elas ficam com os bebês? Amarrados no corpo. Essa criança acaba ficando amarrada, até ela fica nesse período aí de canguru com a mãe, até quase a formação do ego, que é ali nos 2 aninhos e meio. A gente não carrega tanto tempo assim a criança no canguru, mas a gente carrega no colo. Mas a importância das crianças serem carregadas, serem acolhidas, eles até fizeram uma pesquisa de crianças que eram carregadas constantemente nesse canguru e crianças que não eram carregadas. E cada um de uma cultura diferente. E eles foram fazer um teste como se fosse de inteligência emocional, de resposta afetiva que essas crianças tinham. E as crianças que eram carregadas, elas eram muitas vezes mais afetivas, mais acolhedoras do que as crianças que não tinham sido carregadas. Ou que elas tinham passado por outro teste que não é de ter esse contato intenso com a mãe, mas ficavam mais longe do contato físico.
o que vai acontecendo? Como eu disse ali, lá naquele período entre 5 meses e 2 anos e pouquinho, essa criança começa a se sentir onipotente, ela é o centro do mundo. E quando ela se sente assim, é aí que aparece ela começar a desafiar os limites. Como? Vamos dizer um exemplo. Uma mãe tá no supermercado. E a criança tá lá no carrinho, sentadinha lá naquela cadeirinha de supermercado. Aí a mãe tá passando ali nas compras e de repente ela começa a conversar com a moça do caixa ou com qualquer outra pessoa. Começa a conversar. O que essa criança vai ter a tendência a fazer? Ela vai pegar alguma coisa que seja do carrinho, que seja da prateleira, que seja onde for e vai começar a jogar no chão. Ou vai fazer algum barulho, ou vai fazer alguma coisa para fazer o quê? Chamar a atenção dessa mãe. Por quê? Naquele momento, ela não tá sendo o centro da atenção. Porque a mãe tá desviando o olhar dela. Então, ela vai começar a desafiar esse limite. Então, se eu começar a jogar essa lata no chão, qual será a reação desse adulto? O que ele vai fazer? Como ele vai agir comigo quando eu tiver esse comportamento? Não que ele vai estar pensando tudo isso, não é isso, né, gente? Porque é pequeno, é uma criança. Mas ele vai querer entender qual vai ser a resposta do adulto para o que ela fez. E bem nesse período também, ela começa a compreender e a agir conforme o que os adultos pedem. Nesse período, quando a gente fala alguma coisa pra criança, vem aqui, vem no meu colinho, toma um pouquinho de... Qual é o comando que a gente dá? A criança já começa a compreender e agir com a gente, a reagir com a gente nesse período. Não é mesmo? Mas ela também começa a agir de modo contraditório. Como assim, Amanda? De modo contraditório? Ela começa a ver até onde ela pode ir para desafiar os limites. Ela quer ver até onde ela pode, até onde o adulto resiste, mantém a resistência dos limites e das regras. Então, o que acontece? Ela faz alguma coisa e ela fica esperando para ver o que esse adulto vai fazer com o que ela acabou de demonstrar, ou com o que ela acabou de fazer. Lembra que eu falei do exemplo ali da criança jogando a lata de... alguma coisa no mercado? Então, ela pode escutar a mãe. Tudo bem, minha mãe pediu para eu ficar aqui sentadinho. Mas ela não tá me dando atenção. Quer dizer, eu não tô com eu tenho esse sentimento de onipotência, mas eu não tô sendo o centro do mundo. Então eu vou fazer alguma coisa para chamar atenção e ver como que ela vai reagir com o que eu estou fazendo. Então, mas também começa a agir de modo contraditório, pois ela quer reconhecer os limites da capacidade de resistência do adulto. Até que ponto esse adulto vai se manter resistente e dizer, não pode fazer isso, não quero que você jogue a lata, não quero que você faça isso, você não pode bater, bater machuca. Como também ela começa a querer saber a própria força e a capacidade de resistência dela. A partir daí, começa a teimar. É exatamente nesse ponto. Ou seja, então, Amanda, em que período essa criança em que fase do desenvolvimento pode surgir essa criança mimada, essa criança tirana? Entre os 5 meses e 22 meses. É ali esse período que a gente já começa a estabelecer limites. Tanto é que a gente fala, quando a criança já tem ali 6 meses por aí, a gente não tem que estar atendendo imediatamente. Lembra que eu falei? Ela começa a agir e compreender conforme os adultos pedem durante esse período. Então você chega lá e fala ali pra ela,
A criança tá chorando ou tá batendo de repente com um copinho de água na cadeirinha. Aí a mãe pode perguntar, você quer água? E dela continua batendo. Pode estar dizendo que sim, pode estar demonstrando que é exatamente isso que ela quer. A mãe diz, espera um pouquinho que eu já vou buscar água. Não precisa sair e pegar o copinho da criança e já ir lá encher de água. Entende, gente? Todo esse período aí, a partir desse momento, ela já pode ter esse limite, essa espera. Ela não precisa ter uma gratificação imediata. Como um recém-nascido na hora que chora porque tá com fome, tu não deixa ele lá chorando, berrando, dormindo sozinho. Também não tô dizendo que é pra fazer isso. Não é isso. Mas a criança pode começar a ter pequenas frustrações. Ah, eu não sou atendido agora. Ah, ela pediu 1 minuto. Aí tu pode deixar ela 1 minuto esperando. Pode deixar 2 minutinhos esperando. Não tem problema. E começa a estabelecer limite. Quer ver quando tem uma criança? Eu escuto demais isso na clínica. A criança chega e os pais falam assim: ah, ela puxa meu cabelo. Quando ela não quer alguma coisa, ela começa a me beliscar, ela tenta me morder. Mas eu sei que é da idade, ela fala. Sim, gente, tem um período do desenvolvimento que a criança vai estar mordendo, ela vai estar mostrando essa agressividade, porque ela também tá fazendo aquele movimento de até onde eu posso ir para eu conseguir o que eu quero. Aí, a partir desse momento, os pais começam a estabelecer limite. Morder machuca. Você quer morder alguma coisa? Então a gente pega uma fruta, a gente pega um brinquedo. Bater machuca. Segurar a mãozinha não é pra machucar, é só segurar. Conter ali a mãozinha da criança. Você não pode bater porque você me machucou. A criança também precisa saber que ela está machucando a outra pessoa. É assim que tu vai estabelecendo o limite. Não quando uma criança bate, ai meu Deus, é da idade. E daí vai deixando. Daí daqui a pouco essa criança tá com 7, 8 anos. E daí vai dizer o quê? Que é da idade também, gente? Não é? Então, ó, a gente começa a estabelecer limite, ó, lá atrás. Ah, Amanda, o bebê entende? Entende. A percepção dele, o sentimento dele já tá ali florescendo, ele já tá entendendo o que tá acontecendo. Mas ele não fala, mas ele tá sabendo o teu tom de voz, a forma que tu tá falando. Ele tá vendo que você não gostou do que aconteceu. A criança tá vendo a tua expressão facial, os teus gestos. Então é a partir ali desse momento, entre esse período, vou repetir de novo, 5 e 22 meses, que já começa a se estabelecer limite, sim. Tem criança assim que tá com 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu recebo às vezes, os pais falam, gente, tá demais, tá? Bate, se não faz o que ela quer, ela joga as coisas, ela puxa o rabo do cachorro, do gato, vai contando essas histórias e a gente vai orientando, porque pra pessoa começar a estabelecer limite, tanto o pai quanto a mãe. Lembra que sempre tem que ter o afeto, mas tem que ter a lei. Pra psicanálise é assim, gente, tem o afeto e a lei. A mãe geralmente representa o afeto e o pai a lei. Então ele que vai, tanto o pai, né, quanto a mãe vai também podendo colocar regra e o pai vai validando essas leis, também vai colocando essas leis. Por isso que a gente começa a estabelecer os limites cedo na criança. Eu já tinha falado um pouquinho antes, mas vou trazer mais umas questões aqui. Da fase do desenvolvimento crítico para o surgimento da tirania ou da criança mimada. A partir do 5º mês, a
A gente dá até esses 2 anos, mesmo 2 aninhos e meio, 3. Como ela começa a se movimentar cada vez mais, acho que eu até falei antes, né? Senta, pega objeto, se levanta. Ela também começa a perceber as interações com o adulto e ela também começa a imitar o que os adultos fazem. E as brincadeiras começam a ficar diferentes também. A criança pega um bichinho, ou pega uma almofada, ou pega um lencinho, e daí ela se esconde, depois tira, e daí a mãe vai agindo, vai interagindo com ela dessa forma. Então ela vai vendo como ela vai dominando esse ambiente, porque essa brincadeira ela tá dominando ali o ambiente, tá dominando a outra pessoa também que tá brincando com ela. Isso é uma brincadeira completamente natural e que acontece com todas as crianças. Que é a brincadeira de esconder e aparecer. A partir daí ela começa a imitar os adultos e a manifestar nitidamente as suas vontades. Por isso que falam, tá com 7 meses. Quando ela quer alguma coisa, ela aponta para alguma coisa e eu falo que não pode, ela se estica, ela fica toda dura, ela fica braba, ela joga as coisas no chão, joga o prato. Sim, ela tá manifestando de forma evidente o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, o que os adultos estão pedindo e ela não quer fazer. Então ela começa a expressar o que quer, o que não gosta, o que não quer fazer, esperando a forma. Aí quando ela tem essa ação, ela fica esperando a reação do adulto para esse comportamento dela. Será que esse adulto vai ceder ao que eu fiz agora e vai me dar o que eu quero? Ou será que ele não vai pegar o que eu quero e colocar um limite? O que será que ele vai fazer? Daí vai dependendo de cada pessoa, porque as crianças também elas começam a perceber como que elas podem agir com as pessoas, com cada pessoa. Com a avó ela age de uma maneira, com o avô de outra, com a mãe de outra, com o pai de outra. Então com cada um ela age de uma forma diferente. Ela sabe quem vai ceder, quem não vai, quem vai colocar a regra, quem vai ser firme na regra. Vocês já ouviram que, não sei se ainda fala muito hoje, mas assim, quando a mãe sai com a criança de casa, lembra que eu falei que o pai é a lei? E a criança tem algum comportamento não muito confortável, agradável, assim, na rua ou quando eles estão caminhando. E a mãe fala assim, olha, quando chegar em casa, eu vou falar pro seu pai, você vai falar com ele. E ele vai conversar contigo. Porque o pai, ele tem essa função de lei mesmo. Até porque é ele que faz a função da castração, da separação entre a mãe e o bebê. Então é ele que tá lá colocando as regras e mantendo essa lei da casa. Gente, eu vi que tinha algumas pessoas fazendo perguntas, mas como eu tinha falado pra vocês que eu ia deixar mais pro finalzinho, pra quem quisesse fazer alguma pergunta, se tivesse alguma dúvida. Antes de a gente finalizar, eu vou contar aqui pra vocês uma história. Isso é um caso clínico verídico. Não aconteceu comigo. Mas é muito importante, vai exemplificar bem aqui o que a gente tá falando. Não que é muito importante, mas vai dar um exemplo bom em relação ao que a gente disse. Tinha uma menina que ela tava com 1 ano e meio, 1 ano e por aí, 1 ano e meio mais ou menos. E ela tinha muita dificuldade de jantar, de na hora de noite, assim, de comer. E era só aquele período da noite, tá? Não era o dia todo. E o que ela fazia? Ela protestava tanto e ela
tinha aquele sentimento de onipotência, que ninguém tinha feito esse corte, tinha colocado essa lei ali pra ela, que o que acontecia? Ela queria comer no quarto, ela queria comer segurando alguma coisa, então ela tinha um ritual, mais um ritual que os pais não conseguiam mais dar conta daquilo. Porque o pai tinha que dar comida, a mãe tinha que estar sentada do lado, a mãe tinha que estar segurando alguma coisa. Ela tinha um ritual assim que já estava insustentável para aquela família. Só que assim, ó, cada vez mais ela aumentava as exigências dela. Por quê? Porque ela não tinha o limite. Aí que a gente fala que uma criança começa a se tornar tirana, gente. Mimada. Não tão mimada, mas a gente fala tirano no sentido de que ela tá comandando, mandando, dominando tudo ali. Principalmente os adultos. Ao invés de ser o contrário. E não dominar, né? Mas ter esse limite e a criança saber o limite dela. Até onde ela pode ir e até onde ela não pode. E ela não tinha isso. Porque os pais achavam que se eles não fizessem todas as gratificações, todas as vontades dela, o que acontecia? Ela não se alimentava. E daí eles começaram fazendo. Aí ligava, pegava a boneca, a mãe tinha que estar sentada num lugar, tinha que estar sentada num lugar, o pai tinha que estar em outro lugar. Então tinha um ritual assim que os pais já não estavam mais conseguindo sustentar. E aí foram pedir ajuda. Claro que como já tinha passado um bom tempo, já de, imagina, desde o 5º mês que a gente tá falando, que já é essa idade aí que começa a ser crítica para estabelecer o limite. Então, todo esse tempo ela já tinha dominado todo esse ambiente. Os pais ficaram todo esse tempo. Ali foi o caso da comida, mas claro que desde o período que eles não estabeleciam limites lá do início, ela tinha acontecido outras situações que ela foi percebendo a reação dos adultos. Eles cedem, eles fazem, eu choro. Aí eles fazem. Mesmo eu chorando, eles não colocam um limite. Ah, a criança vai chorar quando a gente diz não, quando a gente põe limite. Vai, gente, isso é natural. Nem pra gente, às vezes, é fácil alguém estabelecer limite com a gente. Mas tem que ser assim. Ficaram durante 1 ano fazendo tratamento com essa menina, com os pais. E depois deu tudo certo, mas passaram por um período muito sufocante, vou dizer assim, porque eles não estavam conseguindo dar conta. Imagina uma criança de 1 ano e meio conseguindo dominar 3 adultos. Eu digo 3 adultos porque tinha a babá dela também. Então era a mãe, o pai e a babá. Ela dominava 3 adultos. E nunca era estabelecido limite. Bom, gente, tem vários exemplos. Posso ficar aqui contando pra vocês diversos exemplos. Acho que eu dei até falei pra vocês essa semana da questão do menino que batia. E o pai falava assim, olha como ele é forte. E o menino batia com a mão fechada. E o menino batia com a mão aberta. E batia no rosto. E o pai achava aquilo assim, que era meu Deus, olha a força que ele tem, olha, era da idade que ele tava tentando, sim, ele pode estar tentando se expressar, mas a gente tem que dar o limite mesmo assim. Tá certo, gente? Por isso que é muito importante a gente já tá prestando atenção quando a criança... Desculpa, gente, bati aqui. Quando a criança já começa a ter essas vontades, não tô dizendo que tem que podar, negar completamente tudo pra criança, mas ela tem que saber o limite dela.
né? Vamos dizer, a criança tá no chão e de repente ela vai abrir uma gaveta e você diz não. Aí ela chora, empurra a porta, bate o pé, começa a puxar o cabelo. Ah, então deixa. Não dá, né, gente? Vou deixar então a criança pegar, abrir a gaveta e mexer numa faca? Não, ela tem que saber que o limite dela ali é não e ponto. Vai chorar? Vai. Mas é assim, gente. Tá certo, minha gente, meu povo. Vou deixar aqui uns 3 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Espero que tenham gostado da live de hoje. Essa semana foi feita até uma postagem sobre a questão de punição física com as crianças e depois eu fiz pra vocês uns stories explicando que eu vejo as pessoas confundindo demais que pra estabelecer limite a pessoa precisa bater na criança e não é assim que funciona. Estabelecer limite é uma coisa, bater na criança é outra. Então você pode ter uma voz firme, você pode dizer pra ela que ela não pode fazer. E a gente pensa assim, ai, Amanda, mas vai ser difícil. Não, primeiro momento que a criança tá fazendo alguma coisa, você já vai lá e já começa a dar o limite pra ela. E vou dizer aqui um exemplo meu, aqui de casa, com o Matheus. O Matheus era muito pequenininho, ele devia ter uns 6... Não, um pouquinho menos. Acho que ele tava entre 5 e 6 meses. Ou já tinha feito 6 meses. A gente tem bichinho aqui em casa, tem gatinhos. E o que aconteceu? Um dia ele pegou e começou a puxar e a querer morder. Claro, eu acho que ele não tinha dente ainda, mas tentava morder e apertar, assim, uma das gatas. E a gente tava ali perto e na mesma hora que ele começou a fazer isso, a gente, não faça isso, você está machucando a gatinha, isso machuca. A gente segurou a mãozinha dele, tirou a mãozinha dele ali da onde ele estava apertando, ele estava até com a mãozinha fechada, não abria, a gente abriu a mãozinha e foi colocando esse limite, estabelecendo esse limite. Olha, gente, eu vou dizer que ele fez umas 2 vezes mais isso. Ele não fez mais. Depois, sabe o que ele fazia? Quando ele chegava perto da gata, ele fazia assim, ele encostava o rostinho nela e ficava com o rostinho deitado, assim. Então, viu? Olha só, super cedo que a gente começa a estabelecer o limite e a criança vai entendendo. Agora, sim, ela fez uma vez, eu não deixei, ela fez a segunda vez, eu fingi que não vi, não falei nada, mas eu tava vendo. Ou eu não quis chamar atenção porque, ai, gente, que preguiça de chamar atenção, não vai obedecer. Aí, gente, aí não dá. Na hora que tu estabelece um limite, esse limite tem que ser mantido. Claro que isso também vai sendo modificado conforme a criança vai crescendo. Conforme a idade dela vai passando, os limites vão se modificando também. Deixa eu ver aqui que 2 perguntas. Meu filho quer ficar jogando muito no celular e eu não gosto que ele use. Qual o tempo que posso deixar a criança jogar no celular? Se fosse pra dizer assim, realmente diria nenhum. Mas não dá pra gente não deixar nenhum. Até porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, tá ocupado, tá ali fazendo alguma tarefa de casa. Um tempo que eu te diria considerável, uma meia horinha, tá? Fala com ele, diz, ó, vai ficar aqui meia horinha jogando, 30 minutos, faz um cronômetro, pega no celular ou coloca, ó, quando acabar esse tempo, vai tocar, a gente vai parar de jogar, mas pouco tempo, tá? Até porque o celular é uma tela pequena, a criança fica ali forçando demais, né? A vista, isso também pode prejudicar. Então, pouco tempo, meia horinha. Dependendo também da idade dele, tá, Vinícius?
Por exemplo, se for uma criança assim de 2 aninhos, aí não. Aí tenta evitar ao máximo de ele estar olhando no celular ou tá mexendo. Ou assim, eu vou deixar ele ver o celular, a gente tá num restaurante. Então, né, ou eu tô sozinha num restaurante e vou comer, como é que eu vou fazer? Tudo bem, mas se não, tenta não deixar ele ver. Agora, uma criança de 6, 7 anos vai dando esse tempinho, pouco esse tempo. Embora essas crianças acabam já tendo celular nessa idade, né? Não sei se tem, mas acho que já. Mas mesmo que for delas, tem que ter tempo. Até que ponto é necessário deixar a criança de 5 anos utilizar o celular? Bom, não tem necessidade, né? A criança não precisa estar utilizando o celular. Mas ela quer jogar um joguinho. Tem um joguinho no celular. Ah, então você vai jogar esse joguinho, a hora que acabar, deu. Como eu falei ali, né, Vinícius? Acho que foi pra ti. Como eu falei ali. Isso também pode estar afetando depois a questão da visão. Ficar muito tempo ali perto. Se a televisão já pode dar algum problema, imagina o celular, que a gente tem que estar muito pertinho, que a gente tem que estar muito grudadinho. Como eu aconselho e digo assim, nunca deixe criança, até um certo período, assim, adolescente já não, mas a criança tá com celular de noite. Vai dormir com o celular do lado. Vai ficar mexendo no celular à noite. Não. Obrigado por esclarecer que precisa ser feito quando dar limites. Tem. Eu sei que o que acontece às vezes é que as pessoas pensam assim, a criança vai chorar. De repente eu tô num lugar público, a criança vai chorar. Gente, criança chora, tá? Ela brigou com ela, deu limite, brigou não, estabeleceu ali o limite e ela vai chorar porque ela tá sendo contrariada. E ela não tem às vezes repertório pra tá dizendo, eu não gostei que você fez isso, eu queria ter comido sorvete e você não deixou. Ela vai chorar, ela pode se jogar no chão, mas é criança, tá? Aí você, mesmo assim, continua estabelecendo o limite, que isso acontece também quando a pessoa tá em algum lugar público, a criança fez uma coisa, ela deu o limite, daí a criança começa a chorar ou começa a fazer alguma coisa, ela, tá bom, pega. Não sei se alguém já passou por alguma situação assim, ou já viu alguma situação assim. Assim, com quantos anos passa a fase da birra? Olha, ela passa, se for assim, nunca vai passar definitivamente, porque os adultos também fazem birras, tá? Então não é uma coisa só da criança. Mas quando ela começa a ter a expressar verbalmente, as birras começam a diminuir. Porque a birra é aquela imaturidade, eu não consigo falar o que tá acontecendo, eu tô muito frustrada, eu tô muito irritada, eu tô com raiva, eu não consigo controlar isso que eu tô sentindo. Muitas vezes nem os adultos, por isso que eu tô dizendo, a birra ela não passa nunca, ela tem adulto que continua com birra até ficar vovô. Mas conforme ela vai crescendo e vai se expressando verbalmente, as birras vão diminuindo. Principalmente se você tiver essa relação assim de conversa com a criança, do que tá acontecendo com ela, ou de repente se vai ter alguma mudança, se ela vai... Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu ia falar, mas fugiu o exemplo. Ela vai pra casa do vô e da avó, do tio, da tia e vai ficar lá um tempinho. Você vai falando antes, porque você não pode deixar ela lá sem ter falado nada e ela pode fazer birra. Então todas essas coisas, às vezes, todas essas coisas conversadas, elas vão amenizando também a birra. E quando ela começa a falar também. Meu filho está com péssimo comportamento na escola, não sei mais o que fazer. Jana, que comportamento?
Aqui, meu filho está com medo de ir à escola, não sei o que fazer. Acho que é a mesma, não sei se é a mesma pessoa. Tá com medo de escola, quantos anos ele tem? E já perguntou pra ele por que ele tá com medo de ir pra escola? O que tem acontecido de ele tá com medo? Gente, o que acontece? Os pais às vezes falam assim, a criança tá passando por isso, a criança tá passando por alguma situação. E às vezes eu pergunto assim pro pai, me diz uma coisa, tu já sentou e perguntou o porquê ela tá fazendo isso? Porque de repente você não quer ir pra escola, tá acontecendo alguma coisa? Por que você tá com medo de dormir sozinho? Às vezes a gente falando, perguntando pra criança, ela vai nos respondendo e também vai nos dando uma forma de contornar o que tá acontecendo. Porque às vezes a gente fica assim, ele não gosta de dormir sozinho, o que será que tá acontecendo, meu Deus? Tá fazendo birra, pronto, sabia que era isso. E às vezes não é. Quando a criança mora com os pais separados e chega de visita querendo estabelecer ordem do que quer, como agir nessa situação? A criança chega assim ela mora com os pais separados e chega de visita querendo estabelecer ordem no que quer. Como agir nessa situação? Por exemplo, ela vai pra casa do pai ou pra casa da mãe e diz, lá na casa do meu pai ou lá na casa da minha mãe é assim, então eu quero que seja assim aqui também? É assim? Aí você tem que deixar claro pra ela que cada casa tem uma regra diferente. Na casa do pai, ele estabelece um limite, uma regra, e na casa da mãe é outra. Não são iguais. Ela vai ficar braba? Pode ficar. Porque se num lugar o que ela pede, o pai ou a mãe cede, ela vai querer no outro a mesma coisa. Verdade, somos nós, com a ajuda de Deus, controlamos. Eu, particularmente, dei o celular quando minha filha fez 14 anos. Sim, as crianças não têm cérebro maduro, é isso mesmo. Obrigada. Imagina, Vivi. Acabei de entrar. Boa noite, boa noite. Tenho um filho de 9 anos, mas não pretendo dar celular a ele antes dos 14. E a decisão é dos pais. Não obedecendo na escola e batendo nos coleguinhas. Ele tem 5 anos. Jana, vou te dar aqui um conselho, uma dica de tu sentar com ele e conversar sozinha. Ou se ele quiser conversar com o pai junto. E também ir na escola para saber o que tá acontecendo. Porque às vezes as crianças, elas tentam esconder o que pode estar acontecendo na escola. E por quê? Porque elas ficam às vezes com medo de serem repreendidas pelos colegas na escola. Então fui lá, contei pra minha mãe chegou lá na escola. Então contou pra mãe o que estava acontecendo. As crianças acabam fazendo isso, podem fazer isso. Então senta com ele e conversa, vai na escola e conversa, não sei se tem uma supervisora ou uma orientadora. Antigamente tinha orientadora, né, que trabalhava com os pais em relação às crianças ou os adolescentes. Então vai e conversa para saber o que tá acontecendo. Porque às vezes ele pode estar reagindo a algo que tá acontecendo. E daí o que chega pra ti é que ele não obedece e ele que bate nos coleguinhas. Não tô defendendo aqui um lado ou outro, tá, gente? Mas eu tô dizendo que a gente precisa estar sempre assim, com a visão muito aberta pra saber o que realmente tá acontecendo. Falei, o comportamento, ele tem uma mensagem. O que tá escondido nessa mensagem? Que emoções estão escondidas nessa mensagem? Um comportamento
de destruição, destrutivo, agressivo. Por que será? O que tá mostrando? Que raiva que ele tá guardando? O que tá tão latente ali? Ou que mágoa, que tristeza que pode estar, que a raiva também pode estar vindo da tristeza. Criança de... Gente, vou responder a última pergunta aqui, tá? Da Iris. Criança de 2 anos, passa o dia na casa dos avós. Quando vai para a casa da mãe, chora dizendo que quer ir passear. O que fazer? Ela pede para ir passear contigo ou porque ela quer ficar na casa dos avós? Pode ser que ela queira tá dizendo pra ti, eu quero passear com a minha mãe, porque eu fiquei o tempo todo com meus avós. Falou, faço o dia todo na casa dos avós. Daí quando ela tá contigo, ela quer não só ficar dentro de casa, mas quer passear contigo, quer... Ou se quando vocês chegam dentro de casa, você coloca ela pra fazer alguma coisa, pra brincar e vai fazer outras coisas, ela começa a sentir falta e dela quer fazer o quê? Quer sair de casa. Saindo de casa, você vai junto. Então você tá perto dela. Tá? Gente, quem mandou pergunta? Eu vi que hoje tem bastante pergunta. Como eu não vou conseguir responder todas, porque são bastante, podem mandar ali por inbox, que eu vou respondendo depois, tá? Com calma, não tem problema. E vamos fazer isso. Gente, um beijo no coração de vocês. Uma boa noite, um bom final de semana. Semana que vem nós nos vemos mais na sexta, ou na quarta ou na sexta, porque nos outros dias estão tendo curso. E qualquer dúvida mandem ali inbox, tá certo? As perguntas que tiveram aqui agora, de alguma dúvida que ainda ficou. Bom final de semana, fiquem bem. E até semana que vem. Um abraço bem forte em todos vocês.